que essa discussão está sendo levada em várias universidades, e que os economistas, uma ala de economistas, tem analisado e dito e proposto sobre o atual momento, né, sobre essa questão toda. Então, o primeiro ponto é sobre o Brasil hoje, né, que é o Brasil hoje, como a sociedade brasileira chegou a esse estágio atual na perspectiva dos economistas. Para isso, a gente faça aqui um breve flashback sobre o recente processo histórico no Brasil, que aconteceu recentemente. Então, devemos lembrar que na década de 1980 e 1990 foram os piores anos para o Brasil em todo o século XX, né? Porque foi um período marcado pela decadência econômica e social. Nesse sentido, acho que alguns já viram na literatura, o que foi a década de 80? Foi a década perdida. A década da dívida, a dívida externa, a dívida pública, então aquela década de 80 foi totalmente perdida. A década de 90. A década de 90 também foi um tipo de década perdida. A única coisa que foi significativa e interessante para a economia brasileira foi o ataque do Plano Real à inflação, sobre essa questão positiva, que as pessoas às vezes esquecem. Mas foi um período também de involução econômica nos anos 90. Foi involução econômica. E aí é onde nasce, nos anos 90, onde nasce o processo de desindustrialização que a gente assiste hoje. Não foi agora, não. O país vai se apequenando do ponto de vista da sua estrutura produtiva, a indústria vai se tornando menor e a gente vai retornando a nossos ciclos anteriores de exportador de commodities. Né? É uma transição, é uma regressão. E esse momento aí foi marcado na década de 90. Foi um período de evolução. Né? Então essas décadas foram negativas para a economia e para a sociedade brasileira, porque muita gente esquece disso. Depois, na década de 2000, a economia brasileira combinou crescimento econômico com inclusão social e com um regime pleno democrático. Processo democrático. Foi no âmbito democrático que se conseguiram essas conquistas. Né? E uma conjuntura, inclusive, favorável externa, quer dizer, o efeito China aparecendo com a sua grande demanda por nossos produtos, nossas commodities, houve uma grande expansão, possibilidade de expansão econômica, elevou a política econômica do governo. Né? E o que se traduziu numa elevação tanto de crescimento, elevação dos salários, dos investimentos e uma expansão do Brasil. Né? Portanto, houve inclusive um aumento do mercado interno, né? Redução da concentração de renda no Brasil. Toda essa primeira década do século XX se observou isso. Né? Uma grande expansão. Inclusive, criou-se até no Brasil uma pessoa está existindo uma nova classe média. Né? O pessoal está ganhando, a renda está elevando, e diz, é um surgimento de uma nova classe média. Na verdade, é uma melhoria de renda para a classe trabalhadora, né? de segmentos. Mas houve realmente um período de crescimento tranquilamente pela via democrática. Né? Agora, a partir da crise 2007, 2008, da epicentro foi os Estados Unidos, né? Aí a oposição de direita começa a ganhar força. E começa o processo de tentativa de inviabilizar a política econômica do governo, de bloquear as ações do governo via Estado, proibir os Estados, atacar contra o Estado, no sentido de inviabilizar uma política anticíclica. A política anticíclica é uma política onde o Estado é ativo. Ele busca, através de investimento, como aquela história de criar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que significa uma abertura de espaço para a empresa da construção civil, estradas, pontes, aquela
transposição de São Francisco e tal. Quer dizer, quem está comandando isso é o investimento público, é o governo atuando e investindo. Por quê? Porque já estava na crise. E na crise, de maneira geral, o comportamento do empresário capitalista é parar a sua atividade, ele não investe. Ele fica parando para ver qual é a perspectiva que vai se apresentar no mercado, se é bom ele investir ou não. Mas a atitude dele, no nível geral, toda a crise, era parar. Por isso que uma política anticíclica, o Estado sai na frente, propiciando investimento de um lado, propiciando investimento, por outro lado, propiciando consumo, oferecendo crédito para consignação, para aposentados, para as pessoas terem possibilidade de comprar bens, através do crédito. Então é um posicionamento de uma atitude positiva e ativa dos bancos públicos. Os bancos privados também não investem. Os bancos privados, na crise, eles não investem. Inclusive, nesse período, o governo passou da sua reserva, que ele tinha, tem dado uma reserva, tem que se deixar no Banco Central, repassou para o banco privado. Eles não aplicaram, eles não reemprestaram aos empresários produtivos. O que eles fazem? É melhor eles terem mais lucro se ele aplicar em títulos públicos. Faz nada, não investe, o seu investimento aí, que de aplicação não tem nenhum risco, está garantido no título público, mas não cria um efeito positivo na economia. Ou seja, ele também não participa de forma positiva da sua contribuição na atividade econômica. Então, os empresários bancários, os empresários capitalistas produtivos também, eles não investem em crise. E aí, portanto, há uma participação do Estado com essa política cíclica. Bom, na medida em que essa crise se aprofunda e a oposição começou a retomar força, que vai atuar contra o Estado para não ter política pública, para não ter investimento em empréstimo do Banco BNDES para dar para as empresas, para a construção civil, para inviabilizar tudo isso, você vai bloqueando as ações do Estado e inviabilizando a sua política anticíclica, ou seja, uma política que vai contra a possibilidade de recessão. Se não fizer isso, tranquilamente a recessão, a economia piora, o desemprego aumenta. Aí por isso que tem essa ação positiva do Estado, ativa. Isso foi teorizado por um cara chamado Keynes. Ele pensou nessa história de fazer uma política de ciclo, de demanda efetiva e tal. Que não liberais gostam disso, não. Eles são contra Keynes e tal. Mas aconteceu esse processo, houve, na medida, portanto, que a crise vai se aprofundando e sendo bloqueado o governo, bloqueado no sentido de desenvolver uma política, essa política do próprio governo vai mudando também. Antes era uma política anticíclica, que chamada política de demanda, vai mudando para uma política de oferta. Política de oferta é assim, a gente vai liberar só para os empresários. Aquela história, porque eles reclamam, se eu diminuir os impostos, que eles querem é redução de impostos, reduz os impostos, é uma série de desonerações de impostos, renúncia fiscal. Eles não pagam impostos. Ele não paga imposto, ele pagando os impostos, portanto ele vai investir. Eles vão investir. Você reduz também o preço da energia, eles vão investir. O insumo para a indústria vai diminuir também, o empresário vai investir. Eles fizeram tudo isso. O custo disso vai para o Estado. O Estado, a dívida aumenta, quem assume essa dívida é o Estado, que repassa essa renúncia para os empresários, que eles vão. Dessa forma, vai aumentar a oferta, a produção, que os empresários vão investir. Tem essa teoria também, que é a teoria da oferta. Mas, geralmente, não funciona. Eles pegam todo esse dinheiro de desonerações, também dizem, olha, está na crise, como investir? Não. Vamos pegar esse dinheiro como parte que se mantém nas suas atividades para lucro, a gente vai aplicar em título público que tem uma alta remuneração e a gente não faz nenhum investimento, nenhum risco. Não corre risco. Então a economia também, ao invés disso, vai se fragilizando. O processo de desenvolvimento econômico vai diminuindo o seu impulso, a economia vai caindo, a receita vai caindo. É esse o movimento.
E com isso, o próprio governo Dilma foi fazer isso, foi fazer uma mudança de política de demanda para uma política de oferta. E depois entrou até na política que assumiu a política ortodoxa. Agora vamos fazer um ajuste fiscal. Chamou o Levy para fazer isso. Nós assistimos tudo isso. Ao invés de fazer a demanda, não. Agora vamos fazer o ajuste, cortar mais. Chamou o Levy para fazer isso. O impacto foi o crescimento do desemprego, da recessão, e só política de recessiva só piora a economia, nunca melhora. Né? E aliás, também, esse Keynes dizia que ninguém faz política de ajuste com uma recessão, uma crise. Ele já tinha dito isso em 1936, analisando a Grande Depressão. Mas aí o pessoal, na crise, na recessão, vamos fazer um ajuste na recessão. Isso, os alunos de economia sabem disso. Mas as forças políticas fazem outra coisa. Né? Então, a política do PMDB. Bom, vem esse movimento e chega no ano de 2014, uma derrota da direita, chegou em 2014, e aí quem perdeu a liderança, perdeu o PS e o seu partido, não aceitam a derrota. Que é já a primeira atitude antidemocrática. O democrata, de maneira geral, perdem a eleição, cumprimentam o vencedor e vão para a oposição. É esse o posicionamento mínimo, né, civilizado que se faz numa democracia. Perdemos, vamos partir. O próprio Lula fez essa prática. Perdeu eleições, perdeu, tem hora que foi e ganhou. Via eleição. Né? E realmente o PSDB não fez isso. A ESO não fez isso, questionou tudo, a contagem, a eleição e tudo, ficou questionando, não aceitou nunca e funcionou todo esse movimento. Né? Então não teve essa pressão. De um lado, ele tem grande responsabilidade no movimento atual que nós estamos acontecendo no Brasil. Ele e o partido dele. Depois da aliança que ele fez. De um lado. Né? Na verdade, é uma digressão aqui que você fez uma referência, quando essa atitude antidemocrática no Brasil, são de políticos retrógrados, que nós temos que aparece no cenário, você falou do Carlos Lacerda, ele disse em relação à mesma coisa, isso aqui já aconteceu com o Getúlio Vargas. Esse mesmo posicionamento já aconteceu com o Getúlio Vargas. Ele disse o seguinte sobre Getúlio Vargas, né? Sobre Getúlio, ele disse assim: não pode ser candidato. Né? Se for, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. A mesma atitude que o Aécio teve no PSDB sobre Dilma. É a mesma atitude, o mesmo procedimento antidemocrático, não aceitando as próprias regras, as regras do jogo democrático, o processo eleitoral. Né? Isso aí, portanto, já aconteceu. O meu segundo ponto é sobre a questão vai explicitar um pouco do ponto de vista da economia, né, que eles veem, que programa, na verdade, eles querem implementar. Esse que está aí, está andando, já estão implementando, mas que programa é esse, em linhas gerais, sobre esse programa que eles querem implementar, né? Esse programa econômico. Trata-se, na verdade, do programa Temer, do PMDB, né, chamado tal da Ponte para o Futuro. É um programa também que não foi apresentado na eleição, não foi apresentado na eleição, e, portanto, não passou pelo processo de eleição. Aí eu dizia, até brincando com os alunos, quando eles perguntavam: professor, como é esse programa? A gente leu, viu vários artigos lá. Professor, como é esse programa aí do Ponte para o Futuro? Eu disse: bom, o programa econômico que querem implementar é semelhante àquele filme De Volta para o Futuro 3. Marty McFly, ao invés de ir para o futuro, ele volta para o passado do século XIX. Né? O futuro, mas ele volta para o passado. E, portanto, esta é a essência do programa que está sendo implantado. Ele quer o retorno ao passado, mas o passado
os anos 90 do governo neoliberal, e Fernando Henrique, ele voltar para isso. É isso, portanto. E em termos econômicos, traduzindo essa questão em termos econômicos, eles querem fazer uma reestruturação capitalista, uma desorganização para organizar o que eles querem. Isso chama-se reestruturação capitalista. Né? Fundamentalmente em duas moedas, em duas faces da moeda. A primeira é cortar custos. Cortar custo para ele significa que tem a ver com a questão da democracia, cortar direitos. Se você corta direito, vai ter diminuir o custo. Isso é de um lado. Essa é a essência do que você faz. Como cortar os custos nesse processo capitalista, nesse programa? Bom, vamos cortar uma série de direitos que aí vai implicar, verdadeiramente implica, reduz custos para os empresários, reduz os custos. Né? Por outro lado, a outra face da moeda é privatizar tudo que seja federal. Os dois elementos, cortar custos e, portanto, vamos simplificar aqui. Os elementos básicos do programa que eles querem fazer em termos de ações, na prática é o seguinte: privatização da Petrobras, adoção da terceirização do mercado de trabalho, redução dos direitos sociais trabalhistas, escrito na Constituição Federal de 1988, inclusive a CLT também. Você pode liquidar com tudo isso. E as reformas básicas neoliberais, simplificando, podem ser 4. Implantar um orçamento público federal de base zero, desvinculado e desindexado. Depois, se quiser, a gente pode explicar mais isso aqui. Fazer uma reforma tributária, que significa menor redução de impostos para a classe trabalhadora capitalista. Reforma trabalhista significa tirar os direitos, e reforma previdenciária é aumentar a idade no sistema. E para isso, na verdade, você precisa estar no poder. Você precisa ter o controle do orçamento público e das empresas. E aí, você serve para isso. Esse procedimento serve para isso. Sem eleição, você vai chegar lá e começar a fazer essas implantações. Mas, na verdade, aí entra um ponto rápido que eu quero falar sobre essa questão da democracia, Estado de Direito ou não, ou mudando isso aí, é a questão do golpe. A gente pode dizer o seguinte: pode-se dizer o que está acontecendo, isso aqui não é novidade no Brasil, não é novidade no Brasil. Está sendo aplicada aqui no Brasil uma metodologia já que vem sendo operada. Somos chamados o golpe de estados brandos, segundo Esquivel, né? Onde os principais passos, né, dessa metodologia são: primeiro, o que é que se faz? Na primeira etapa, você monta-se, através dos meios de comunicação, a descrença do governo. Você faz uma campanha que o governo é um caos, que não tem sentido, então constantemente você desconstrói o governo. Né? A primeira etapa dessa metodologia, né? É um cenário de caos e de desgoverno. E, portanto, os meios de comunicação assumem a posição política de oposição ao governo. Sua oposição. Às vezes não quero dizer isso, nem dizem, mas são na prática. Isso é a primeira etapa da metodologia. Na segunda etapa, você prepara alguma causa de natureza mais política do que judicial para retirar o presidente eleito do cargo. Isso aconteceu em Honduras, com o presidente Manuel Zelaya, no Paraguai, com o Fernando Lobo. Essa metodologia foi testada, experimentada e agora está sendo usada contra o Dilma. Esse momento está sendo usado contra o Dilma. Houve também outros golpes no continente americano, como na Bolívia contra Evo Morales, contra Hugo Chávez na Venezuela e contra Maduro atualmente. Lembre-se que tiraram Hugo Chávez antes, né? E prenderam e assumiu um empresário, e a mídia divulgou que já tinha um novo presidente e tal, e o povo tirou o Chávez. Isso já vem de antes. Tentaram fazer com Maduro. Essas questões que estão acontecendo com Maduro, né, e atualmente estão em andamento. Esse golpe continua
lá em andamento. Então, processo não finalizado. E houve também golpe de Estado contra Rafael Correia. No dia seguinte chegou Evo Morales, depois Pinheiro, presidente do Chile. Esses são golpes chamados não finalizados. Essa metodologia é isso, golpe não finalizado. E o caso do Brasil, a gente está vendo que está em andamento. Né? Em andamento. Aí, para não dar só esse item que você falou, dentro desse contexto, lógico que tem os interesses externos também estão no meio. Tem interesses externos nessa conclusão, né, e dentro dessa metodologia do golpe. Né? Basicamente, o seguinte, então vou terminar aqui para discutir depois. Só queria dizer basicamente sobre o contexto atual, que a gente pode ver que no momento a questão da democracia, o golpe ainda não se efetivou. Estamos em processo, né? E essa questão também se verificou que parece não haver crime de responsabilidade. Se tiver essa hipótese, portanto, é realmente um golpe contra a democracia. Contra a democracia. É porque nós somos um regime presidencialista e não parlamentarista. Então, toda essa confusão que faz e desinformação da mídia, como se fôssemos parlamentaristas, e nós não somos. Tem que entender o que é o presidencialismo. Então, não tem nada a ver com o que se coloca aí, embora exigimos constantemente. Por outro lado, quando a gente fala em Estado de Direito, né, a questão que é Estado de Direito, ou Estado de isenção, na verdade, o contexto atual, a gente está simplesmente reivindicando o Estado de Direito e uma democracia burguesa representativa. Inclusive uma democracia liberal. Nós não estamos querendo nada a mais no atual momento. Não é socialismo, não existe nada disso no cenário, nem na perspectiva, nem na reivindicação. Estamos querendo reivindicar simplesmente que mantenham as regras democráticas, burguesas, representativas e liberal. Inclusive saber também o que é liberal, né? Porque tem o ultraliberal, né? Começa a dizer. E por fim, só para não passar mais, eu acho que nessa questão da democracia no Estado, eu acho que ainda estamos numa democracia, né? Estamos perdendo, mas ainda estamos e vamos lutar para não ter. E por outro lado, mostra também que essa atual democracia mostra como ela é frágil. Ela mostra mais frágil porque os princípios da democracia, até liberais de Montesquieu, por exemplo, estão sendo minados. Estão sendo minados, inclusive por corporações dentro do próprio Estado. O Estado, em vez de ter uma unidade, um Estado nacional e a defesa aqui, da sociedade, dos interesses da nação, está existindo corporações. São corporações. A Polícia Federal é uma corporação, o Estado é uma corporação, o Judiciário é uma corporação, né? Os bancos são corporações, um bocado de corporações, cada um querendo, sabe, para si, e esquece o sentido do que é o Estado, a questão do nacional, inclusive a questão da democracia. Eu vou terminar por aqui e também volta a discutir lá na frente outras questões. Tá?